Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar a nossa discussão de energia e a gente vai finalmente definir a energia mecânica do sistema, né? Então, até agora, a gente viu energia cinética, energia potencial, e agora a gente vai combinar esses conceitos, tá? Então, brevemente, o que a gente viu até agora, né? A gente definiu a energia cinética do sistema e viu que a energia cinética, a variação de energia cinética, é sempre gerada pelo trabalho realizado pela força, né? Esse é o famoso teorema trabalho energia cinética, e o trabalho, da forma geral, é dado por essa integral aqui. Mas a gente viu que para ter uma classe de forças, que são forças conservativas, né, que incluem a força-peso, força elétrica, força elástica, para essas forças a gente consegue definir uma nova função, uma nova grandeza, que é a energia potencial. E aí, para calcular o trabalho, basta calcular essa energia potencial no ponto inicial e final da trajetória. E essa energia potencial, a definição dela é muito semelhante à definição de trabalho, só que tem pequenas diferenças, né? Primeira diferença é que eu tenho esse sinal negativo, hoje finalmente a gente vai entender por quê, e a integral vai de um ponto de referência que a gente escolhe, assim como a gente escolhe a origem do sistema de coordenadas, esse é um ponto que a gente escolhe, até um ponto arbitrário do espaço, né? E esse caminho também pode ser qualquer caminho, porque para forças conservativas, essa integral aqui independe do caminho, tá? Então, agora a gente vai poder juntar os conceitos de energia cinética e energia potencial. Então, a gente vai poder combinar os resultados acima da seguinte maneira, né? Vamos assumir que a gente só tem forças conservativas atuando no sistema, certo? Então, a gente tem que a variação de energia cinética, que vai ser a energia cinética num ponto A menos a energia cinética num ponto B, é igual ao trabalho realizado né, do ponto A ao ponto B, realizado pelas forças conservativas. Como as forças são conservativas, eu posso calcular esse trabalho usando a energia potencial, vai ser menos o B menos o A. Então, olha o que eu posso fazer agora, né? Eu posso passar o B para o lado de cá, o KA para o lado de lá, e aí eu chego no seguinte resultado, né? Que KB mais o B é igual a KA mais o A. O que isso está me dizendo, né? Essa equação que lendo ela é meio esquisita, mas o que ela está me dizendo é o seguinte: se eu calcular a energia cinética mais a energia potencial em um determinado instante de tempo, deixar o meu sistema evoluir e calcular ele de novo, essa soma de novo, esse número não vai mudar, né? Isso aqui é uma constante do movimento, tá certo? E é por isso, né, no final das contas, que a gente tem esse sinal de menos aqui, justamente para poder combinar essas grandezas assim, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode definir agora uma nova quantidade, que vai ser a energia total do sistema, ou a energia mecânica, e ela é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial. Então, essa aqui é a definição de energia mecânica, tá? E se as forças forem conservativas, eu tenho que a energia mecânica em um ponto qualquer da trajetória vai ser constante, né? Então, se eu calculo essa energia total em um certo determinado instante de tempo, no instante de tempo futuro ou passado, a energia total vai ser a mesma, né? A energia cinética e a energia potencial, elas podem mudar individualmente, mas a soma continua sendo igual, né? Obviamente, sempre assumindo que a gente tem forças conservativas somente atuando no sistema. E agora dá para entender também de onde que vem esse nome conservativas. Essas forças são conservativas porque elas conservam a energia total do sistema. Tá? Mas a gente sabe que na maioria dos casos não é isso que a gente tem, né? A gente não tem só forças conservativas atuando, a gente pode ter uma combinação de forças conservativas e não conservativas. O que acontece com a energia nesse caso? Bom, a gente sabe que a energia não vai ser mais conservada, né? Mas vamos ver o que a gente ainda pode dizer sobre essa energia.
certo? Então, imagina que a gente tem um sistema que tem os dois tipos de forças, conservativas e não conservativas. Tá? Um exemplo clássico é, sei lá, se eu tenho um bloquinho aqui escorregando por um plano inclinado, e aí eu tenho a força de atrito e a força-peso. Né? A força-peso é uma força conservativa, a força de atrito não é. O que acontece com a energia do sistema nesse caso? Né? Bom, vamos analisar usando, né, o teorema trabalho-energia cinética. Então, o que a gente tem? A força resultante no meu sistema vai ser a soma de todas as forças conservativas, a soma de todas elas eu vou chamar de FC, mais a soma de todas as forças não conservativas, que eu vou chamar de FNC. Então, nesse exemplo aqui, as forças conservativas seriam o peso, as não conservativas seriam o atrito. E aí, o trabalho total, né, realizado por essas forças é igual ao trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas. Para as forças conservativas, esse trabalho vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Isso continua valendo, porque eu estou olhando só para as forças conservativas. Mas, além do trabalho das forças conservativas, eu tenho o trabalho das forças não conservativas. Então, se eu aplicar agora o teorema trabalho-energia cinética, eu tenho que a variação de energia cinética, que é igual a KB menos KA, né? Lembrando que esse teorema sempre é válido, independente se a força é conservativa ou não. Tá? Então, a variação de energia de cinética tem que ser igual ao trabalho total, que nesse caso vai ser o trabalho das forças conservativas, que vai ser menos ΔU, mais o trabalho das forças não conservativas. Né? Lembrando que para o trabalho das forças não conservativas, esse trabalho depende da trajetória que o corpo fez. Então, eu realmente tenho que ir lá e calcular. Esse trabalho vai depender do caminho que o corpo realizou. Tá? Mas olha o que eu posso fazer aqui, né? Aqui, novamente, eu tenho menos o B menos o A, que é a energia potencial total no ponto final, menos no ponto inicial. Aí eu vou, de novo, passar para o lado esquerdo a energia potencial. Então, do lado esquerdo, eu vou ter KB mais UB. Eu vou colocar um menos evidência aqui, eu vou ter KA mais UA. E do lado direito, o que sobra é só o trabalho das forças não conservativas. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a energia final, né, ou a energia no ponto B, menos a energia inicial, ou a energia no ponto A, é igual ao trabalho das forças não conservativas. Então, o resultado que eu tenho, no caso mais geral, é que a variação da energia mecânica, ela é dada pelo trabalho das forças não conservativas. Então, se eu olhar para a energia mecânica do meu sistema, ela só vai mudar devido ao trabalho dessas forças não conservativas. Então, né, isso é uma informação útil, porque se eu quiser saber o que está acontecendo com a energia mecânica, basta eu calcular esse trabalho. Eu sei que as forças conservativas conservam energia e não vão mudar a energia total. Tá? Então, vamos aplicar um pouco esses conceitos em dois exemplos bem simples, só para ajudar a gente a visualizar um pouco, né, o conceito de energia mecânica total, né, trabalho das forças não conservativas e assim por diante. Então, vamos primeiro considerar um caso super simples, que a gente também já olhou diversas vezes, sabe a resposta, que é o caso de um projétil. Né? Então, imagina que eu tenho aqui um projétil sendo lançado, ele está sendo lançado de uma altura H, só para deixar um pouquinho mais complicado, e aí ele vai fazer, né, ele vai fazer uma certa trajetória, depois de lançado ele está sujeito à força-peso, e aí ele vai atingir o solo. E a pergunta aqui é, com que velocidade, ou módulo da velocidade, que ele atinge o solo? Tá? E aí, a gente sabe resolver esse problema sem usar energia, né? Eu sei que ele está sujeito a uma aceleração constante, então eu sei que a trajetória dele vai ser R0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2, e eu posso calcular o instante que ele atinge o solo, e aí calcular a velocidade com que ele atinge o solo. A gente vai resolver o mesmo problema usando somente conceitos de energia, tá? Que vai ser muito mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que se perguntar é quais são as forças que estão atuando, né, sobre o meu corpo. Né? Nesse caso, depois que ele é lançado, eu só tenho a força-peso atuando, e essa é uma força conservativa. Então, eu só tenho forças conservativas atuando
nesse meu objeto. Tá? Então, por consequência, a variação da energia mecânica ou energia total vai ser zero. Então, se eu calcular a energia em qualquer instante dessa trajetória, vai ter que dar sempre o mesmo valor. Tá? Então, vamos usar essa informação. Né? Então, se a gente assumir esse sistema de coordenadas aqui, né, e aqui só para mudar um pouco, eu vou assumir que a posição inicial do meu objeto está na origem do sistema de coordenadas. Então, quando ele atingiu o solo, a coordenada y, na verdade, vai valer menos h, né, porque eu estou abaixo aqui da origem. Tá? Então, vamos calcular a energia mecânica desse sistema na situação inicial, na situação final, usar que essa energia é conservada para tentar calcular a velocidade com que ele atinge o chão. Tá? Então, a gente sabe que para a força-peso, a energia potencial, ela só depende da coordenada y e é mgy. Tá? E eu estou assumindo que a energia potencial é zero na origem. Tá? Então, ela é zero aqui. Então, notem que, nesse caso, a energia potencial não é zero quando eu estou no solo, né? Mas é zero quando eu estou na situação inicial. E tudo bem, a gente sabe que esse ponto de referência é a gente que escolhe. Tá? Então, essa é a energia potencial. Então, a energia total inicial, no momento de lançamento, bom, a energia potencial vai ser zero, porque o meu corpo está na origem, a energia cinética é mv0 ao quadrado sobre 2. Então, essa é a energia total final. Ou, desculpa, inicial. Qual que é a energia final, né, quando o corpo atinge o solo? Né? Bom, a energia cinética vai ser mv² sobre 2, essa é a velocidade que eu quero descobrir, e a energia potencial vai ser mg coordenada y do meu corpo. Quando ele atinge o solo, a coordenada y dele, né, de acordo com essas minhas convenções, vale menos h. Eu estou abaixo da origem. Certo? Então, isso aqui vai ser menos h. Então, a energia cinética, a energia total final vai ser mv² sobre 2 menos mgh. Então, agora eu posso usar o fato de que a energia mecânica é conservada, ou seja, a energia inicial tem que ser igual à final. Isso vai me dar, então, que mv0 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a mv² sobre 2 menos mgh. Então, eu posso cortar as massas aqui, que elas aparecem em todos os termos. Se eu isolar a velocidade final, eu vou ficar que a velocidade final ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2gh. E, portanto, a minha velocidade final em módulo vai ser raiz de v0 ao quadrado mais 2gh. Então, notem que eu consegui, né, com pouquíssimos passos, encontrar essa velocidade final. Ela, de fato, é maior do que a velocidade inicial, porque a força-peso, né, acelerou esse corpo no final das contas, né? Ele teve todo esse... A força-peso freou até aqui, mas acelerou até chegar aqui. Então, no final, a velocidade final é maior do que a inicial em módulo. Então, eu consegui resolver esse problema, né, em poucos passos. O que a gente não consegue determinar? Né? A gente não consegue determinar, usando essa análise de energia, por exemplo, quanto tempo levou para esse objeto atingir o solo, ou qual é o vetor velocidade, né? Quando ele atinge, para onde está apontando esse vetor velocidade? Eu não sei, porque a energia cinética só me dá informação sobre o módulo desse vetor. Né? Então, eu só sei o módulo da velocidade, mas não sei qual que é esse vetor velocidade. Bom, mas ainda assim, algumas informações a gente consegue determinar de uma maneira super simples. Então, a única coisa que a gente usou aqui foi que o sistema só está sujeito a forças conservativas, então a energia total é conservada. E aí, usando conservação de energia total para o momento inicial e o momento final, eu consegui determinar a velocidade final em módulo desse objeto. Tá? Vamos para um probleminha mais interessante, que a gente também já resolveu, mas a gente resolveu de uma maneira mais complicada, agora a gente vai ver que usando energia vai ficar bem mais simples. Tá? Então, o probleminha é esse daqui, né, que a gente já discutiu antes. Eu tenho um corpo preso a uma mola aqui. Inicialmente, essa mola está comprimida. E eu tenho uma superfície aqui que tem atrito. Tá?
Então, a mola está comprimida aqui, está numa posição x0, que nesse meu eixo x é negativo, certo? Então, a mola está, né, à esquerda da posição de equilíbrio, a posição de equilíbrio aqui no zero. E aí a pergunta que a gente já fez, a gente resolveu isso em outra aula, é: se eu soltar essa mola, qual é essa longa, né, qual é essa distância máxima que esse bloco vai percorrer antes dele retornar? Tá? Então, o que a gente tem que analisar, primeiro de tudo aqui, quais são as forças? Né? Bom, eu tenho essa força elástica, que eu falei para vocês é uma força conservativa, e aí eu tenho a força de atrito, que é uma força não conservativa. Então, o que, que eu sei aqui no meu sistema? Né? Então, eu tenho forças conservativas e não conservativas. Né? Eu sei que eu vou poder calcular uma energia potencial elástica, tá? Para a força elástica, e aí eu vou poder definir uma energia total, que vai ser a energia potencial elástica mais a energia cinética, e eu sei que a variação dessa energia total vai ser igual ao trabalho das forças não conservativas, que nesse caso é o trabalho da força de atrito. Então, essas são as informações que eu vou usar para resolver o problema. Mas, antes de tudo, a gente precisa determinar quem que é esse potencial da força elástica, esse potencial elástico. Qual que é essa função? Isso vai ser importante, porque sempre que aparecer uma força elástica, a gente pode usar esse potencial. Então, a força elástica, nesse caso, em que a gente assume que a posição de equilíbrio é no x igual a zero, ela é dada por menos kx e chapéu. E aí, a energia potencial elástica que eu vou querer calcular, eu vou chamar simplesmente de U daqui para frente, é menos a integral de algum ponto de referência até um ponto final da força elástica, produto escalar com o deslocamento. Nesse caso, eu só posso andar em uma direção, né? Eu só posso andar no eixo x. Meu problema aqui é todo unidimensional, então esse meu vetor de deslocamento é simplesmente dx e chapéu. Então, usando isso daqui e assumindo a origem como meu ponto de referência, né, a gente chega na segunda expressão para minha energia potencial, né, ela vai ser menos a integral, a minha força elástica é menos kx, né, quando eu faço o produto escalar com deslocamento dr, vai ser componente x vezes componente x, então dá menos kx dx, e aí eu vou integrar do meu ponto de referência, que eu vou assumir que é o x igual a zero, até um ponto x qualquer. E aí eu vou chamar isso aqui de x' só para diferenciar a variável de integração do meu limite de integração. Então, isso aqui dá simplesmente k integral de 0 até x, de x' dx', que dá x ao quadrado sobre 2. Então, a minha energia potencial elástica só depende de x e é dado por k, x quadrado sobre 2. Então, esse é um resultado importante também, que a gente vai usar diversas vezes para resolver problemas onde aparece a força elástica. Tá? Então, determinei a energia potencial elástica, tenho a energia cinética, agora vamos ver se a gente consegue resolver o que o problema nos pede, né? Que era justamente quanto que vale essa, né, elongação máxima da mola. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode analisar a situação inicial, que é quando o bloquinho sai aqui do repouso, e a situação final, que é quando a mola está maximamente esticada. Então, vamos considerar essas duas situações. Se a gente olhar para essas duas situações, a gente vai ver o seguinte. Na situação inicial, vai ser a minha energia inicial, o meu bloquinho está parado, então a energia cinética é zero. Tá? A energia potencial vai ser dado por kx quadrado sobre 2, e x é a posição do meu bloquinho, que inicialmente é x0. Então, isso aqui vai ser kx0 ao quadrado sobre 2. Essa é a energia inicial do meu bloco.
Nessa situação final, o que que acontece? Né? O bloco ele vai se estender maximamente no instante em que ele para, né? Então, ele vai, ele chega à extensão máxima e aí ele volta. Então, esse momento de extensão máxima é, de novo, quando ele está em repouso. Tá? Então, nessa situação, a minha energia final vai ser, energia cinética final é zero, vai ser simplesmente a energia potencial, e a posição agora é esse x máximo que eu quero determinar. Então, vai ser K, né? K, que é a constante da mola, x máximo ao quadrado sobre 2. Só que agora a gente tem que tomar cuidado, porque essas energias não são iguais. Né? Porque eu tenho a força de atrito, que é uma força não conservativa, atuando aqui no meu sistema. Tá? Então, o que a gente sabe é que a variação da energia total, ou seja, energia final menos energia inicial, vai ser igual ao trabalho da força de atrito nesse caso. Tá? Então, a minha energia total vai mudar sim, mas a gente sabe de quanto ela muda. Ela muda devido ao trabalho da força de atrito. E calcular o trabalho da força de atrito aqui é relativamente simples, né? Porque eu estou com o meu deslocamento sempre nessa direção, a força de atrito durante, né, do ponto x0 até o ponto x máximo, ela sempre está para a esquerda, tá? Ela está sempre oposta ao meu movimento, tá? E o meu deslocamento total aqui é x máximo menos x0. Então, se eu calcular esse produto escalar aqui, força de atrito vezes vetor de deslocamento, isso aqui vai dar módulo da força de atrito, vezes x máximo menos x0, que é o módulo do meu deslocamento, e eu tenho um sinal de menos aqui, que vem do fato, né, do ângulo entre esses dois vetores ser 180 graus, ou deles serem opostos. Né. E a força de atrito, né, no caso é um atrito cinético, eu sei que a força de atrito vale normal vezes coeficiente de atrito cinético, e a normal, nesse caso, cancela peso, então é mg mk. Então, o que eu cheguei no final das contas? Eu cheguei que a variação da minha energia total vai ser igual a menos mg mk, x máximo menos x0, que é justamente o trabalho da força de atrito. Né? Então, esse aqui é um número negativo, a força de atrito tira a energia do sistema, então a gente vai ter uma variação negativa para a energia. Né? E eu sei, né, quanto que vale a minha energia nesses dois pontos. Né? Então, eu vou ter que a variação de energia vai ser K sobre 2, x máximo ao quadrado, menos K sobre 2, x0 ao quadrado, e isso tem que ser igual a menos mg mk x máximo menos x0. Né? Só, de novo, reforçando, né, esse casinho que aparece aqui é a constante da mola, né, não tem nada a ver com energia cinética. Mas o contexto aqui eu acho que dá para entender. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem uma equação para descobrir qual que é esse x máximo, certo? Eu consigo determinar esse x máximo usando essa equação aqui. É uma equação de segundo grau, então eu vou ter duas soluções, tá? Se eu escrever essas duas soluções, dá para mostrar, né? A gente já fez isso, na verdade, mas dá para mostrar que esse x máximo vai ser menos mg mk dividido pela constante da mola K, mais ou menos 1 sobre K, raiz de mk ao quadrado, m ao quadrado, g ao quadrado, mais 2k x0, mg mk, mais k sobre 2x0. Então, uma expressão bem grandinha aqui, mas a gente vai conseguir simplificar ela. A gente vai poder escrever isso como mg mk sobre k, mais ou menos, o que está dentro da raiz, a gente consegue escrever como um quadrado perfeito, que é mk mais kx0, tudo elevado ao quadrado. E aí a gente pode tirar isso da raiz, então a gente chega em duas possíveis soluções, né? mg sobre k, mais ou menos 1 sobre k, mg mais kx0. E aí daqui eu tenho duas soluções possíveis para esse x máximo,
Uma solução, né, quando o sinal aqui for positivo, esse MGMK vai cancelar com isso daqui, e aí o que vai sobrar é x máximo igual a kx0 sobre k, ou seja, x máximo igual a x0, mas essa é simplesmente a situação inicial, né? Então não é a solução que eu estou procurando. A outra solução é quando esse sinal é negativo, né? Então, x máximo vai ser igual a menos k, ou menos x0, menos 2 mg μk sobre k. E essa é a solução que eu estou procurando, né? Notem que o x0 aqui, né, se a gente retomar lá o nosso problema, o x0, ele é um número negativo, ele está à esquerda do zero, né? Então, na solução que a gente encontrou, o x0 é um número negativo, então menos x0 vai ser algo positivo. Quando eu subtrair isso daqui, vai dar algo positivo, né, se o coeficiente de atrito não for muito grande, e aí, portanto, o meu x máximo vai ser um número positivo, vai ser à direita do zero. Tá? Então, essa resposta, se vocês compararem com o que a gente já tinha resolvido antes, usando diretamente o cálculo do trabalho, e não o conceito de energia total, é exatamente o que a gente tinha encontrado antes. Tá? Mas aqui a gente usou o conceito de energia total, e a gente não usou que a energia total é conservada, né? A gente usou que a variação da energia total é igual ao trabalho das forças não conservativas, e aí a gente conseguiu usar essa informação para extrair para descobrir qual é esse valor de x máximo, tá bom? Então, esses são só alguns exemplos para a gente praticar um pouco, entender um pouco esse conceito de energia total, né? É importante lembrar que a energia total, ela é dada pela energia cinética, mais a energia potencial de todas as forças conservativas que atuam no sistema, e ela varia de acordo com as forças não conservativas, né? Então, a variação de energia total é igual ao trabalho das forças não conservativas. Esses são os pontos principais para a gente lembrar quando a gente discute energia total ou energia mecânica do sistema. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai explorar um pouco mais esses conceitos usando diagramas de energia. Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.